Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui com modais, tá? Na verdade a gente vai criar um modal aqui para o sistema, né? Eu estava pensando em prosseguir ali no que a gente estava estilizando o subheader e já criar a parte da lista, só que a gente ia focar bastante em visual e aí eu decidi fazer essa parte de modal agora, que aí a gente vai criar os nossos formulários e depois a gente volta na parte ali da lista vazia, para a gente começar a trabalhar com a lista depois que o formulário estiver pronto, tá beleza? Então, se a gente vem aqui, ó, no nosso... Na verdade, vamos olhar aqui no XD, né? No que a gente tem planejado. Nós fizemos na aula passada, né? Essa parte aqui do... Vou mudar isso. Nós fizemos essa parte superior aqui, né? O subheader da aplicação. Eu estava pensando nessa aula fazer isso aqui, esse indicador de lista vazia, né? Só que para não ficar tanto preso nessa parte de estilo, agora vamos pular um passo aqui. Vamos criar a parte dos formulários, né? Vamos trabalhar com o formulário, pensar no fluxo do formulário, como que ele funciona. E aí, uma vez que nós tivermos o formulário pronto, a gente volta para criar essa componente, para criar o botão novo produto, né? Que é o botão que a gente vai clicar para abrir o formulário. E aí, uma vez que o formulário está aberto, aí a gente linka tudo e faz a funcionalidade, né? Que é realmente criar um produto, né? E depois a gente prossegue aí com a estilização da listagem, né? Que seria essa lista aqui, tá certo? Então, pensando aqui no modal, né? O modal não, no formulário, né? Esse formulário está dentro de um modal, tá? E o que é esse modal? É basicamente essa... O que é um modal, na verdade, né? Ele é um componente, né? Aqui no mundo React, ele vai ser uma componente que tem alguma coisa dentro. E a ideia do modal é que ele vai sobrepor o que está embaixo, né? Então, por exemplo, na nossa tela aqui de produtos, se eu abro um modal aqui, o modal vai ficar por cima da tela de produtos, né? Ele vai sobrepor. E dentro desse modal vai ter um componente, algo visual, né? Então o modal a ideia dele é ficar por cima para direcionar totalmente o foco para aquela componente que a gente está trabalhando. Então esses formulários, eles estão dentro de modais, né? A gente tem essa modal que está com esse fundo cinza, né? Que é um preto com opacidade, e a componente que está dentro do modal é o formulário. Então, nessa aula aqui, a gente vai estar criando um modal, a gente vai pensar ali na lógica dele, como que ele funciona, e criar ele de uma forma reutilizável, né, na aplicação. E aí, nas próximas aulas, a gente vem pensando no formulário, tá beleza? Então, vamos aqui para o código, tá? Porque no código, vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma demonstração do modal, tá? Do uso do modal. E aí depois a gente refatora pegando essa demonstração e criando um componente, tá? Vamos fazer assim para dar uma variada aí nas formas que a gente está fazendo as coisas. Se a gente vem aqui no Google, pesquisa aqui por React Native Modal, a gente vai encontrar a documentação do próprio React Native falando sobre modal, tá? Então, o próprio React Native já tem de forma nativa uma componente modal para a gente trabalhar e tá fazendo a criação, né, desses modais. Então aqui tem toda a documentação, tem exemplos, vai ter a referência aqui a documentação, né, quais os atributos ela recebe, o que cada atributo faz. Tem atributo específico para iOS, atributo específico para Android, né, que tem as tags aqui. Então tem bastante coisa aqui na documentação, mas a gente vai fazer bem mais manual aqui, né. Então, vou fazer o seguinte, né? Eu já vou usar aqui, ó, modal. O VS Code já me sugere aqui para importar do próprio React Native, né? A modal. E uma vez com essa modal aqui, se eu salvar, vamos ver aqui no nosso app, ficou tudo branco, tá? Então, a modal ela foi renderizada, ela já ocupou todo o espaço da tela. Tá por cima da tela, né? Só que ela tá toda branca. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar uma view aqui dentro. E dentro da view eu vou colocar um text. Esse text que eu vou editar hello from modal. E salvar. E olha lá o nosso texto. Hello from modal. Então, a modal já tá aí, né? Eu já tenho ela já tá ocupando espaço.
já tá no topo de tudo, né? E a gente vai ter que mexer com ela aqui para meio que estilizar, né? Mas explorar mais as funcionalidades dela. Então, aqui dentro da modal, eu vou fazer o seguinte: a gente tem essa view, né? Eu vou passar uns estilos aqui. E o estilo eu vou passar em linha também, tá? Porque depois a gente vai refatorar. Então, a modal tem essa view dentro, que tem um texto. O estilo dessa view, eu vou passar um background color vermelho. E olha lá, com uma listrinha vermelha, né? Que é realmente a view, né? Então, a view que eu coloquei aqui dentro, ela tá ocupando só essa listinha vermelha, né? Todo esse outro espaço em branco é a modal que tá ocupando, só que não tem nada, né? E se a gente explora aqui a modal em si, se a gente olhar as opções que ela tem, aqui ele vai me sugerir muita coisa, né? Vamos ver lá na documentação. Aqui na documentação eu tenho algumas opções que se ela é animada ou não, né? O tipo de animação, animation type, tem alguns tipos, a gente vai estar explorando eles aí logo logo. E o que nos interessa aqui agora é essa propriedade transparent, que é um booleano, visible também, né? Que vai definir se a modal está visível ou não. Nós temos aqui também vamos explorar melhor só essas duas, tá? Vamos vir aqui no nosso código. Eu vou vir aqui, abrir o meu emulador, né? E eu vou falar que essa modal aqui, ó, ela é transparent. Eu posso fazer que transparent é igual a true, né? Ou então eu só posso escrever transparent aqui que ela funciona. E olha lá, eu já consigo ver, né, a minha aplicação, o que estava por baixo daquela parte, daquilo em branco, né, que estava sendo exibido aqui. Então, a gente tem essa parte aqui do transparente. Eu tenho outra coisa que também que é bem interessante, que é o visible, né? Esse visible, o que é isso? É que ele que vai controlar se a modal está visível ou não. Então, se eu passo o visible true, né, que é o que já vem padrão, a modal está sendo exibida. Se eu passo o visible false, sumiu, né? Sumiu lá a parte superior ali, a view vermelha, né? Com o texto hello dentro. Então, esse visível também, visible, né? A gente vai fazer o uso dele para controlar quando eu exibir ou não a modal. E a gente tem aqui também, por exemplo, o animation type, né? O que é isso? O que é esse tipo de animação? Quando eu dar um visible true, que eu for mostrar a modal, ou quando eu fazer um visible falso, que eu for tirar ela da tela, eu consigo animar e dar uma animação, né? Então eu posso falar, por exemplo, slide. Se eu salvo isso aqui e coloco o visible true, visible true, olha lá, deu para ver uma animação, né? Ele veio de baixo para cima, né? Essa view vermelha. Vou fazer de novo, vou colocar aqui um falso e salvar. Olha lá, ela desceu, né? Animado. Então, tem a animação slide, eu tenho a animação fade, né? Que são as duas mais interessantes. Eu vou colocar aqui true. E vai ter essa animação de fade, né? É tipo um gradiente, né? Ele começa com a opacidade 0 e vai até 100, né? Aumentando ali a opacidade. Então, tem esse animation type que é interessante também, que a gente pode deixar aqui o slide. O que mais? A gente tem aqui também o status bar, aqui, ó, status bar translucent. O que é isso? Deixa eu salvar. Status bar translucent é meio que eu vou ignorar a status bar quando a minha modal estiver visível, né? Isso aqui é um booleano também, tá? Se eu tiro ele, agora a view vermelha, né? Ela respeita a nossa barra de status do Android, né? Do dispositivo. Se eu passo isso aqui, o status bar translucent true, ele vai ignorar essa minha status bar. Mas isso aqui, essa opção, né, status bar translucent, ela é específica do Android, tá? Então, no iOS isso aqui não vai funcionar. Então, eu vou deixar sem, tá? Deixa a status bar lá. Só que o que a gente vai fazer aqui agora, né? O que eu quero explorar aqui agora nessa componente é a questão do fundo, fazer aquele fundo cinza,
né? O fundo... fundo cinza, vai. Preto com opacidade. Que seria essa view que eu tô colocando background color vermelha, ela seria na verdade, o preto, né? Então, aqui eu colocaria o RGBA. O RGBA, eu posso definir cores, né? Passando RGB 000, que é o preto, né? E eu posso ter também o RGBA, que eu posso passar um quarto valor aqui, que é a opacidade. Então, sei lá, 0.5. E olha lá, tava preto, né, a status bar, e ela ficou transparente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô passando o background color, eu vou fazer um flex 1 aqui, passar aqui um flex 1. Lembrando que o flex 1, né, eu já falei em aulas passadas aí, mas a questão do container flexível, né, quando eu passo um flex 1 e ele não tem nenhum irmão flexível, né, a nossa view aqui não tem nenhum irmão que também é um container flexível, esse flex 1 aqui ele vai ocupar todo o espaço vazio, todo o espaço em branco. Então, quando eu passo flex 1 aqui, só tem essa view aqui nesse nível, ela vai ocupar todo o espaço. Tá? Então agora, ó, RGB, eu vou passar o RGB, né, 000, ele vai ficar preto totalmente, né? E com o RGBA a gente consegue definir a opacidade. Esse meu texto, eu vou passar um style para ele também, que eu vou passar a cor dele branca, a gente conseguir ver ele melhor ali. Tá? Então, o que mais de estilo que eu vou aplicar aqui nesse meu view, né? Esse view que tá com esse fundo cinza. Eu vou alinhar, né? Porque um padrão que a gente sempre tem nos modais é que depende, né? Vai depender do estilo do modal. Nesse estilo desse modal que a gente tem aqui no XD, todo o conteúdo que está dentro dele vai ser alinhado horizontalmente e verticalmente. Então vai estar sempre no centro, né, do modal, todo o conteúdo que eu passar para ele. Tem aquele outro estilo de modal que ele é um modal inferior, que ele começa sempre de baixo, né, como se fosse uma nova aba que abre por cima. E aquele modal, né, ele não necessariamente todo o conteúdo dele vai estar centralizado. Vai estar centralizado horizontalmente e verticalmente. Nesse caso aqui, sim. Então, vamos vir aqui, ó. Eu passei flex 1, background color. Vou fazer aqui também um justify content, né? Justify content center. Ou seja, ele vai alinhar na vertical, tá? E eu vou passar aqui agora um align items center. E ele vai se alinhar esse texto na horizontal. Tá certo? Então, a ideia da componente modal é essa, tá? É uma componente que vai estar por cima, que a gente vai controlar quando ela está visível ou não, com fundo cinza, preto com opacidade. E algum conteúdo dentro, né? Aqui eu tenho esse text, né, que é um hello from modal, mas a gente vai alterar isso para deixar isso dinâmico, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar agora na componentização, que é o quê? É eu pegar essa modal que eu fiz agora e criar um componente para ela, né? Para facilitar aqui para a gente usar. Então, aqui dentro de SRC, né, nós temos aqui a pasta Components. Eu vou criar aqui uma nova pasta. Eu vou chamar isso aqui de Custom Modal. Tá? Eu não vou chamar de modal porque nós já temos a modal aqui do próprio React Native, né? Para não confundir os nomes. Então, eu vou criar aqui um Custom Modal. Aqui dentro eu vou criar um index tsx, né? Const custom modal é uma função. Essa função retorna uma view do React Native. E no final dá um export, default, custom modal. Dentro dessa view, eu vou colocar aqui um text. Hello from custom modal. E a gente tem que importar o text, né, do React Native. E além disso, né, criar também styles. E o styles, né, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar e colar aqui o styles para a gente não perder tanto tempo aqui, né? A gente pode criar um snippet, né? Eu mostrei nas aulas passadas a questão dos snippets. A gente pode criar um snippet que já cria esse default aqui para a gente, né?
Mas enfim, eu não vou estar fazendo isso agora. Mas vamos lá. No custom modal, criar componente, criei o styles. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui em produtos, eu vou comentar esse modal que eu acabei de criar. Tá? Ele vai sumir aqui da tela. E eu vou importar aqui o meu custom modal. E importar ele, né? Da pasta components ali que eu criei. Aqui, né? Components custom modal. Se eu salvo, apareceu ali, ó. Hello from custom modal. Ele apareceu abaixo do meu subheader, né? Que faz todo sentido, já que ele está embaixo, né? E aqui dentro de custom modal é só um view com o texto. Então, se eu copiar esse modal que eu comentei, vou recortar, né? E vir aqui no meu custom modal, eu vou colar ele, vou descomentar, né? Aqui eu estou comentando várias vezes. Tirar aqui e aqui. E agora eu tenho que importar o modal, né, do React Native. Se eu salvo isso aqui, olha lá, o modal apareceu de novo, né? Vou salvar aqui a tela de produtos também, que eu tinha recortado, né? E olha lá, o modal apareceu de novo do mesmo jeito que era antes. Só que esse modal tem alguns detalhes nele, né? Que é o quê? Na verdade, esse modal vai receber algumas propriedades, tá? E uma delas é um children, né? E o que é esse children? Vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu invocar essa minha componente custom modal dessa forma, com o self close, né? Eu vou chamar ela com as duas tags, né? Uma tag abrindo e uma tag fechando. E aqui dentro eu vou passar uma tag text e vou escrever aqui dentro, né? Hello from children. Ou seja, quando eu faço isso dessa forma, esse meu texto que eu defini aqui, essa tag text, ela vai ser enviada como propriedade desse meu custom modal e ela vai chegar lá dentro da propriedade chamada children, tá? Que é um componente, né? Esse texto aqui, ele é um elemento, pode ser um elemento, um componente, enfim, que é filha do modal, né? O custom modal seria a componente pai, e esse text vai ser um elemento filho, né? Então, o React ele já entende quando a gente passa dessa forma e envia, né? Então, dentro de custom modal, se eu acessar aqui a propriedade children, esse children aqui, com esse nome, com esse exato nome aqui, vai ser um elemento text que eu enviei, tá? Então, aqui eu começo, ó, se eu remover o children daqui, a gente vê que custom modal que está com um erro. E ele fala, ó, deixa eu tirar aqui o emulador. O próprio TypeScript, né, já reconhece, ó, falando que a componente, né, custom modal, ela não tem o tipo, né, não existe a tipagem falando que ela vai receber uma children que é do tipo element. Esse tipo element aqui é por causa do meu text, né? Esse text aqui, ele é um elemento, né, um elemento JSX. Então, o próprio TypeScript ele já percebe que não tem essa tipagem e já dá erro. E isso aqui já vai me forçar, né, a criar essa tipagem. Então, aqui no meu custom modal, né, eu vou criar essa tipagem, eu tenho que criar essa interface, né, que vai falar que eu vou receber essa children. Então, eu posso criar aqui, né, em cima da função, né, da componente custom modal, o que é a interface, props, né, as propriedades do meu custom modal. Aqui dentro vai ter um children. E esse children, né, o tipo dele é um JSX.element. Beleza? Então, com isso aqui, eu falo que a componente custom modal vai receber, aqui está obrigatório, né? Então, toda vez que eu for usar o custom modal, eu tenho que passar um children, né? Alguma coisa para ser exibida dentro desse modal, que é um elemento JSX. Então, aqui, custom modal vai receber um objeto do tipo props. E eu sei que aqui dentro eu tenho um children. Tá? Então, com isso aqui, dessa forma, com isso aqui que a gente fez, a gente já está tendo a tipagem, né? Eu já estou usando o React para enviar o children e já falei para o TypeScript que essa minha componente custom modal vai receber esse children.
tá? Então, aqui ao invés do text aqui ser um hello from modal, eu vou renderizar aqui, que está dentro da minha view, né? A view com background preto, cinza. Então, aqui dentro, ao invés de eu renderizar o text, eu vou renderizar aqui. A gente coloca chaves, né? Para mencionar alguma coisa do JavaScript dentro aqui do retorno da componente, né? Do JSX, do TSX, né? Eu vou colocar aqui dentro a variável children, né? Que eu estou recebendo aqui via o parâmetro da função custom modal. Então, salvando isso aqui, e se a gente vem aqui no nosso emulador, agora a gente tem um texto ali, ó, hello from children. O texto tá preto, né, porque ele não tá com estilo aqui. Então, se eu passar aqui um style para ele, a cor dele vai ser white, é branco, olha lá. Hello from children. Então, eu estou recebendo um elemento, enviando para outra componente e renderizando dentro dessa componente, tá? Então, isso é uma forma, uma ferramenta muito poderosa para a gente estar usando, tá? De essa possibilidade de passar children, passar elementos filhos para outras componentes e renderizando, manipulando de alguma forma essa componente que eu estou recebendo para mostrar ela, exibir ela para o usuário de outra forma, tá certo? Então, com isso aqui, dessa forma, eu já tenho uma componente custom modal que recebe qualquer tipo de coisa e renderiza dentro dela. Então, se aqui dentro, ao invés do text, eu tenho, por exemplo, uma view. Dentro dessa view, eu tenho o meu text e a minha view tem, por exemplo, um style. Ela vai ter uma altura aqui de 200 pixels e o background color vai ser vermelho. Se eu salvo isso aqui, olha lá, a minha view foi renderizada dentro do meu modal. Então, só simplificando aqui dentro do modal, né? Agora o que eu tenho que fazer é basicamente mover esse estilo aqui para o meu arquivo de styles, né? Então, eu vou copiar aqui o objeto de estilos, vir aqui no meu arquivo de styles, aqui dentro da style sheet, né? Eu vou ter um estilo chamado modal background, que é esse estilo que eu recortei. Então, aqui no meu custom modal, essa minha view, o estilo dela vai ser styles. E eu tenho que importar do lugar certo, né? Do arquivo que está ao lado. Styles.modal background. E com isso aqui, tudo se mantém, né? Não é para ter diferença nenhuma. E dessa forma, eu tenho um componente, né? Custom modal, que eu vou utilizar para renderizar dentro dela o formulário, tá? Esse formulário aqui que nós temos no XD, tá certo? Então, para essa aula é isso, tá? Vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente já começa a pensar aí no formulário, nos tipos dos campos, no fluxo dos dados, enfim. A gente vai pensar isso aí futuramente, na próxima aula, tá certo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.